título dessa mensagem é Na Rocha ou na Areia? E nós vamos ler Mateus 7, do 24 ao 27, que diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, queridos, encerrando hoje o Sermão do Monte, nessa série que nós intitulamos como Discipulado, é muito provável que compreendemos tudo que nós ouvimos. Porque o Sermão do Monte, ele é muito simples na sua explicação. Mas de tão simples que é, ele se torna difícil. De tão simples que ele é. E a pergunta que nós devemos fazer a nós, ao término dessas palavras de Jesus, é: que resultados essas palavras efetuaram em nossas vidas? Porque se não mudou nada, tem alguma coisa errada. Ouvindo essas palavras, ouvindo tudo que nós ouvimos e que vai do coração de Jesus para o nosso coração, alguma coisa tem que ter mudado na nossa espiritualidade, na nossa vida, na nossa vivência, em meio à sociedade, em meio ao corpo de Cristo, enfim, até mesmo no quarto secreto, a nossa vida com Deus, algo tem que ter mudado. E Jesus, ele inicia esse trecho dizendo: todo aquele. Ou seja, ao mesmo tempo que ele amplia dizendo todo aquele, mostrando que não tem nenhum favoritismo de espécie alguma, é todo aquele, mas ao mesmo tempo ele usa o aquele. Então, ao mesmo tempo que ele está ampliando, ele também está afunilando e qualificando, ou seja, não é universalista, não é. Ele amplia para que todos vejam se encaixam, mas há um encaixe. É muito semelhante a João 3,16, que não é todo mundo, mas é todo aquele que crê. Então, ao mesmo tempo que tem o todo, mas ele também afunila para poder mostrar se a gente se encaixa naquilo que está sendo exposto. Ouvir os ensinos de Jesus e praticá-los é fundamental. Jesus, ele considera sábio e prudente aquele que ouve e pratica os seus ensinamentos. Ele usa duas analogias para fazer referência aos prudentes, que exercem sabedoria, e aos insensatos, que agem na tolice. E a semelhança dos dois caminhos, das duas árvores, há aqui dois fundamentos. E a linguagem dele é intencionalmente persuasiva. Os ouvintes, eles são desafiados a fazer uma escolha, a tomar uma decisão. Os dois construtores, eles representam a vida de duas pessoas que ouvem as palavras de Jesus. E há uma grande utopia, queridos. Uma grande utopia que normalmente narra essa história, e às vezes até mesmo por desenho infantis, está repleto a internet. Tem uma imagem, está repleto a internet. Quando coloca uma casa à beira da água e outra no topo de uma montanha. Então muitas vezes é assim que aparece a imagem. Não sei se vocês já viram essa historinha, se vocês já se depararam com essa situação. Até mesmo quando a gente vai mostrar uma história contada, e se você entrar na internet, no YouTube, você for ver um videozinho, você sempre vai ver uma casa que está na beirada do rio, aí tem uma que está lá no topo de uma montanha. Às vezes é tão alto aquela montanha,
Aí, aqui não é muito bem isso não, mas eu achei essa imagem bacana e dá para poder explicar um pouquinho. Então, essa imagem não tem nada a ver, tá? Só para a gente poder entender, não tem nada a ver. Porque não é disso que o texto está dizendo, como se uma estivesse lá no topo de uma rocha e outra está lá na beirada da areia. Não é isso, isso é uma utopia, a maneira como descreve. E o texto correlato a esse de Mateus 7 é Lucas 6, 47 a 49, e ele vai dar uma melhor compreensão para a gente. Então eu quero te convidar a ler comigo o texto que é correlato, Lucas 6, 47 a 49, que diz assim: Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Queridos, a gente tem que entender muito bem que a questão aqui não está na casa, tá? Os dois construtores, eles usam os mesmos materiais e a mesma planta. É até muito interessante essa imagem que a gente escolheu, que você vai ver que as casas são idênticas. Ela está pintada de uma cor diferente, mas não é essa a proposta não, até porque naquele período não tinha essa diversidade de cores, não tinha essa paleta toda, né? Mas a casa, ela é semelhante, é a mesma casa. Jesus, ele não faz nenhuma diferença entre as casas, diz assim, essa aqui construiu com material de primeira, aquela ali construiu com material de segunda ou terceira, né? Esse aqui usou a manco, aquele ali não usou a manco, você está entendendo? Não tem nada disso, esse aqui estava com um telhado que era mais bem estruturado, a diferença não está na casa. Até porque Jesus ele não faz distinção nenhuma entre as casas. Não é a questão estética, não é a questão de aparência. E mais, não pode ser lá em cima no topo de uma montanha e outra lá embaixo na beirada do rio, porque dá a entender pelo texto bíblico, principalmente por esse correlato, que eles são vizinhos. Vizinhos. E eles foram submetidos à mesma tensão, ao mesmo teste. E assim, não tem como a gente imaginar que seja de um jeito diferente. Porque senão a tempestade e a força não seria a mesma. Mas o texto ele é muito preciso dizendo que o vento, o rio transbordando, a tempestade, que bateu nas duas. Agora se estivesse lá em cima, é óbvio. Quem está lá embaixo vai sofrer mais um rio transbordando. Lá em cima talvez nem vai chegar esse rio transbordando. Então Lucas mostra para a gente exatamente isso, que eles são vizinhos. A diferença é, se você já viram uma construção, eles abrem aquele buracão e eles vão lá para poder ter o alicerce. Até quando está perto de um prédio mesmo, quando eles vão construir, a gente passa e por um tempo a gente fica ouvindo ainda aqueles materiais que vai batendo, e batendo, e batendo, porque está querendo fundar esse alicerce, para que tenha uma estrutura resistente. Então essa é a situação, para que fique muito claro. No entanto, quando há uma tempestade, a casa que não foi alicerçada na rocha, ela desaba e falha no teste. A única diferença entre elas estava no alicerce. O outro fez sobre a areia mesmo. Aquele outro fez sobre a rocha. E entenda bem, isso faz toda a diferença. O nosso Senhor, ele quer nos ensinar que tal diferença é fundamental e vital. Então, apenas a tempestade revela a qualidade da obra dos dois construtores. E o que é digno de nota é que a tempestade vem para ambas as casas. São para as duas. Porque uma teologia falsa, ela vai distorcer até mesmo a palavra. Vai dizer, a tempestade veio sobre aquele ali, que ele não está obediente à palavra de Deus. A palavra veio, a tempestade, sabe aqueles desenhos infantis?
que parece que o camarada, para onde que vai uma nuvenzinha, sabe, chovendo só na cabeça dele, assim? Você sabe isso? Já viram isso aí? Não é nada disso. O texto mostra para a gente que não é nada disso. Não é só para aquele que jogou pedra na cruz. Então a tempestade, o vento, veio sobre as duas casas. Então o texto ele mostra para a gente algo completamente diferente. Então, seja fiel, busque a Deus e sobre a sua casa não vai chover. Não é isso que o texto está dizendo. A tempestade, a força da natureza, ela veio sobre as duas casas. A diferença é que uma prevaleceu e a outra desabou e grande foi a ruína. Martin Lloyd-Jones, ele disse o seguinte: diferente dos exemplos anteriores, essas palavras de Jesus foram endereçadas àqueles que são crentes professos. Elas não foram dirigidas a indivíduos que não tenham qualquer interesse pelo reino de Deus. Foram dirigidas a pessoas que estão de ouvidos atentos. E o propósito disso foi o de nos mostrar a diferença entre a verdadeira e a falsa profissão de fé no cristianismo. Sobre isso ainda, o John Stott ele disse o seguinte: os cristãos professos se parecem. Não podemos facilmente distinguir qual é qual. Ambos parecem estar edificando vidas cristãs. Jesus não está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos que não fizeram nenhuma profissão de fé. Pelo contrário, o que é comum aos dois edificadores espirituais é que eles ouvem estas minhas palavras. Os dois são membros da comunidade cristã visível. Ou seja, queridos, a diferença, e essa é crucial, é se eles colocam ou não em prática as palavras de Jesus. E essa que é a diferença e é crucial. Então, quanto a nós, a questão é: na rocha ou fora dela? Onde edificaremos a nossa vida? Ou optamos por Ele, por Jesus, ou decidimos existir sem Ele. Os seus ensinamentos, eles são essenciais, e fora deles não há o mínimo de segurança. Os ensinamentos dele dizem sobre Ele. Porque céus e terras haverão de passar, mas as palavras dele, essas seguirão para sempre. Na rocha, Jesus ele não permite simplesmente que os seus ouvintes vão e façam de suas palavras o que quiserem, o que lhes agradar, que escolham o que lhes parecer de valor em suas vidas, que avaliem como se aplicariam em relação à realidade. Jesus ele oferece as suas palavras de modo que apenas elas exerçam poder sobre os seus discípulos. Do ponto de vista humano, há inúmeras possibilidades de entender e interpretar o Sermão do Monte. Do ponto de vista humano é assim. Inúmeras possibilidades de entender e interpretar o Sermão do Monte. Jesus, porém, só conhece uma: simplesmente seguir e obedecer. Em vez de interpretar e aplicar, fazer, obedecer. Apenas assim as palavras de Jesus serão ouvidas. Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: o cristão verdadeiro prova-se na obediência a Cristo. Então não tem como ser cristão sem obedecer a palavra dele. Não tem como. É possível, querido, pensa nos relacionamentos humanos. Você dizer que você ama alguém se você não escuta nada que essa pessoa diz? É possível? Não tem como nós amarmos a Deus, dizer para Ele que a nossa vida é dEle, que Ele é a razão da nossa existência, se não obedecemos a palavra dEle. Não tem como. E a essa palavra de Jesus vinda da eternidade, ela só faz sentido através da prática. Jesus falou, a palavra é dele,
a obediência é nossa. Somente na prática, a palavra de Jesus guarda a sua honra, a sua força e o seu poder entre nós. Essa palavra, ela é a rocha sobre a qual nós precisamos edificar as nossas vidas. A pessoa prudente, ela edifica a casa num lugar seguro e ao mesmo tempo no lugar certo. E Mateus, ele põe o termo rocha para fazer referência a esse tipo de edificação. Em outros textos bíblicos, e vários deles, apresenta Jesus como a rocha. Mas aqui a ênfase é que a rocha são os ensinamentos de Jesus postos em prática. Mas a gente tem que entender, e convenhamos, que não tem diferença entre uma coisa e outra. Jesus, ele é aquilo que ele fala. E ele fala aquilo que ele é. Então não tem diferença entre uma coisa e outra. Querido, não basta ser um bom ouvinte. Não basta. Porque de bom ouvinte, eu escuto tudo. Não, não é isso. Não basta admiração pelo discurso de Jesus. Simpatizantes estão repletos nesse mundo hoje em dia. É necessário que os ensinamentos de Jesus Cristo, eles sejam postos nas nossas vidas em ação. E é aí que nós estaremos edificando uma vida sobre a rocha. Tiago, ele constrói um raciocínio bastante semelhante da seguinte forma. Olha a analogia que ele faz. Tiago 1, versículo 22 a 25. E é muito interessante que Tiago, ele se assemelha muito com as palavras do Sermão do Monte. Então, quando você vai pegar, embora Tiago seja um livro sapiencial, de sabedoria, nenhum livro ele tem tanta proximidade com o Sermão do Monte como Tiago. Ele diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. Olha o Macários aqui presente. Bem-aventurado no que realizar. Queridos, tem uma bênção singular na obediência a Cristo. Não tem como sermos bem-aventurados sem obediência. Não tem. Nós não podemos ser apenas ouvintes, nós precisamos ser praticantes da palavra. O povo no tempos mais antigos, os cristãos, eles ficaram conhecidos como o povo do livro. Então não é um livro simplesmente igual hoje tem devoradores de livros que lê e lê e lê e lê. Não é isso. Mas é um povo que procura viver de acordo com o livro. E essa é a situação. Porque quem ouve e pratica esses ensinamentos, quem assimila e pratica as bem-aventuranças, mesmo que enfrentando qualquer tipo de afronta, sendo atingido pela dor e pela enfermidade, ainda que perdendo bens, esse pode enfrentar todo e qualquer tipo de tempestade. E mesmo assim, ele permanecerá como uma rocha, como uma casa inabalável, uma casa edificada sobre a rocha. Porque se nós obedecermos a palavra, Jesus nos dá essa segurança de prevalecermos, porque nós estamos alicerçados na palavra daquele que não mente, na palavra daquele que é fiel, na palavra daquele que ele tem compromisso com o que diz. Então, queridos, além do ouvir e obedecer, escutar e fazer, só existe o não fazer. Não existe o querer fazer e acabar não fazendo. Não existe. Porque quem lida com a palavra de Jesus de outra maneira que não a prática, esse está contestando Jesus, rejeitando o Sermão do Monte e, portanto, não colocando em prática. Não tem um outro jeito. Eu ia obedecer, mas aí depois eu resolvi não obedecer. Não.
É fazer ou não fazer, não tem meio termo. Então, queridos, questionar tudo, problematizar, adaptar, é deixar de praticar. Me vem à mente o jovem rico, de Mateus 19, versículo 16 a 22. Lembra lá? A perguntinha dele? Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? A disposição era só a parte. Quando Jesus fala para ele, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele vai embora triste. Eu lembro também daquela história do bom samaritano que Jesus está respondendo ali, um intérprete da lei. E ele chega lá fingindo uma demência com uma pergunta, um tanto, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar o próximo, quem que é o próximo. Então, queridos, não tem meio termo, ou obedece ou não obedece. A gente não recebe algo para a gente praticar lá no céu. Não, eu comprei o kit de postura do céu. Aí quando eu chegar lá, é essa cartilha. Eu estou estudando para colocar em prática lá. Não, não é isso. A salvação é presente. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos peregrinos em uma terra estranha. O céu já começou. Para quem é cristão, o céu já começou. Nós vivemos a dimensão do reino do já e ainda não. Mas ele já começou. Ele já começou. Aqui nós já devemos nos portar como alguém de lá. É aqui. Então por isso que a gente não pode ficar flertando com alguns tipos de comportamentos. Ora eu pareço crente, ora eu pareço um ímpio, ora eu pareço um salvo, ora eu pareço alguém que é desgraçado na vida. Não, a gente não pode ficar flertando com esse tipo de comportamento, ou é ou não é. É o sim, sim ou não, não. A casa construída sobre a rocha é a casa sob a disciplina do discipulado de Jesus Cristo. É aquele que tem a palavra como a suprema regra de fé e prática, mas que encontra amparo na vida comunitária. Entendendo que a obediência a essa palavra diz que nós precisamos receber vida uns dos outros. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo e ninguém é corpo sozinho. É aquele que está aberto ao aprendizado, que se submete à disciplina e que se recusa a qualquer impulso e anseio de autossuficiência, de viver por si mesmo. O corpo de Cristo é isso, querido. Um órgão separado do corpo de Cristo, um membro separado, rapidamente ele vai necrosar. Nós precisamos de receber vida uns dos outros. Jesus é o cabeça, sim, mas nós somos o seu corpo. Não tem como ser cristão sem se submeter à disciplina de uma igreja local. Não tem como ser cristão e negligenciar a vida comunitária. Mas o outro tipo de construção é na areia. E esse é o oposto de quem constrói sobre a rocha. Esse é comparado a uma pessoa insensata, imprudente, estúpida, tola, sem sabedoria. E a esse, a vida revela-se vulnerável a qualquer tempestade. Construir a casa sobre a areia é negligenciar os mandamentos de Deus. Ou obedecê-los apenas naquilo que a disposição da vida se dispõe a fazer. Porque a tendência já é andar naquela direção. Então sabe quando você olha para a palavra e você vê que tem algumas coisas que fala, não, isso aqui é fácil demais viver. Por quê? Porque você já é assim. Então isso eu faço. Mas aquilo que é difícil eu não faço. E nem procuro fazer. É a mesma coisa que construir a casa sobre a areia. Não, eu tenho já alguns critérios sociais, algumas visão de inclusão e tal. Então isso para mim já é o natural. Eu tenho apego sobre isso, eu já olho para os menos favorecidos, então é isso mesmo, é por aqui que eu ando. Então aí nesse ponto é fácil, por quê? Porque a sua vida já tem a tendência natural de ir nessa direção. Então entenda, se você obedece apenas parte da palavra, mas não ao todo, é sobre a areia que você
está edificando a sua vida. Esses são aqueles que têm apenas um compromisso intelectual e desfrutam de Jesus apenas em pequenas doses. Nossa, eu gosto tanto daquela passagem. E as outras? Não, isso eu não gosto não. Então eu nem falo. Tem aqueles pregadores que é pregador de um texto só. Tudo que ele abre a boca, ele só fala daquilo. Sabe? É só amor. É só graça. Não vê justiça, sabe? Não vê castigo de Deus. Ele não vê nada. É só amor, só graça. É só inclusão. Deus te ama. Deus te acolhe. Deus te aceita. Mas peraí. Que Bíblia que é essa? Que eu pego e obedeço apenas uma parte. Eu faço um recorte e apresento apenas aquilo. Entenda, querido. Você escutar apenas parte do que Jesus diz e negligenciar ou até mesmo descartar outra parte, é sobre a areia que está construindo. Ou é tudo ou é nada. Em cima do muro está do lado de lá. Entenda isso. E agindo assim, nós estaremos apenas dispostos à parte do cristianismo e não ao todo. E quando acontece isso? É quando, por exemplo, a gente aceita a Cristo, mas recusa a igreja que é o corpo dele. Olha que incoerência, gente. Senhor, eu te amo, você é tudo na minha vida, mas eu não gosto do teu corpo, viu? Pensa aí, mulheres. Um homem, seu marido, dizendo isso para você. Você acha que isso aí não vai ofender a Jesus? Você dizer que você ama ele, mas você não ama o corpo dele? Nós estamos em transformação. Nós estamos num processo. A igreja não está pronta, porque se estivesse pronta, já estava junto dele. Ele começou uma boa obra. E ele há de aperfeiçoar essa obra até a consumação dos séculos. Não estamos prontos, mas nós precisamos nos apressar em ficar prontos para o noivo, porque a igreja é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. É quando a gente recebe o perdão, mas a ninguém perdoa. Obrigado, Deus. A tua graça, o favor imerecido. Agora o outro tem que merecer o meu perdão. O outro ele tem que se prostrar. Ele tem que chorar. E se chora, você ainda vai avaliar o choro. Peraí, deixa eu ver se é choro de arrependimento mesmo ou não. Ah, foi só 2 lágrimas que derramou. Não, tinha que ficar chorando uma semana. Então peraí. Eu recebo o perdão de Deus, mas a ninguém eu perdoo. Ou perdoo apenas quando gosta muito da pessoa. Ou seja... Está entendendo aí? Não tem morte, não tem cruz, tem apenas prazer e satisfação. Isso é uma casa sobre areia. Prazer e satisfação. Aquele que constrói sobre areia é tolo, porque ele busca atalhos. Ele não faz necessariamente aquilo que é certo, mas ele faz aquilo que em um primeiro momento possa parecer que dá certo. Ele gosta de cuidar do exterior, da aparência. Ele é um sepulcro caiado. Vocês sabem o que é um sepulcro caiado? Dependendo da versão bíblica, vai mostrar o que é um sepulcro caiado. É aquela casa, lá, aquele túmulo, que ele era pintado de cal de branco. O que é um sepulcro caiado? Por fora está bonitinho, mas por dentro só tem morte. E cheiro de morte. E é isso. E agindo assim, esse não resiste diante das adversidades. Por quê? Porque não tem alicerce sólido. Só tem aparência. Parece, mas não é. Olha o que Ezequiel 13, do 11 ao 14, nos diz sobre isso. Deus não mudou, tá? Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês acaiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor,
mandarei um vento tempestuoso. Na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação, pedras de granizo para destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal. Vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Você percebe a conexão que Deus linka, que Ele faz aqui? Então a palavra de Deus, ela não se contradiz em nenhum momento. Querido, quando nós recusamos a palavra em praticá-la, essa não será uma rocha sobre a qual a gente pode edificar a nossa vida. Porque se assim fizermos, se assim agirmos, construindo uma casa sobre areia, então quando vem a tempestade, rapidamente a gente perde a palavra. E a gente vai descobrir que de fato a gente nunca acreditou. A gente só era simpatizante com essa palavra. Sabe aquele momento quando está tudo favorável na nossa vida? Aí quando está tudo favorável é fácil dizer sim para tudo. É a gente pegar aquele contrato de 200 folhas e falar, não vou nem ler, nem as notas de rodapé. Eu digo amém para sim, concordo. Vai falar que você lê todos os contratos. Vai falar quando você vai baixar um programa lá, que aí você vai ver tudo que fala, você só vai olhar naquelas partes de multa, né, onde vai pesar no bolso, né? Onde você pode de fato, de repente, pagar alguma coisa. A gente vai dizendo sim para tudo quando está favorável. Não, é isso mesmo. Não, Deus é bom. Cantou que Deus é bom, Deus é bom. Não, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Aí quando as coisas começam a dar um pouquinho de errado, a questão é, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo maravilhoso, Deus continua sendo misericordioso. E se assim a gente perde essa palavra que a gente dizia obedecer, fato é que não tínhamos a palavra de Cristo, mas apenas uma palavra que nós tomamos das suas mãos e dela nos apossamos, refletindo sobre ela em vez de praticá-la. E assim, a nossa casa, ela desaba, porque ela não estava alicerçada na palavra de Cristo, mas apenas em uma frase de efeito ou em uma filosofia. Tem muita gente que vive o cristianismo baseada em frases de efeito. E tem algumas que, convenhamos, né, são bem bonitas, né? Só que a questão é se essas frases dão liga na nossa vida. Se isso não passa de uma filosofia na nossa vida. Porque o cristianismo, ele é um preço a se pagar. E é um preço muito caro, muito alto. Até mesmo nas parábolas, lá vai dizer de alguém que encontrou um tesouro. Ele vai lá e vende tudo que ele tem. Então ele vai lá e adquire aquilo. Então a questão é, querido, o que está custando na nossa vida a obediência a Jesus Cristo? Porque se não está custando nada, questione se é o cristianismo mesmo que você está vivendo. Talvez você só está simpatizando com alguma filosofia, com alguma ideia. Você gosta dessa parte, mas a outra não faz sentido. O homem que presta culto de lábios a Cristo, e cujo coração está longe dele, ele não tem um alicerce sólido sobre o qual construir. E embora por algum tempo o edifício do seu caráter possa parecer seguro, estável, como o do homem de fé, chegando o dia da provação, chegando o dia da adversidade, cairá, e grande será a sua queda. O apóstolo Paulo, ele fala, por exemplo, daqueles que são suscetíveis a qualquer vento de doutrina pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, lá em Efésios 4:14. Aos coríntios, ele comenta sobre um tipo de sabedoria desse mundo que se reduz em nada, em 1 Coríntios 2:6. E queridos, quantos e mais quantos têm entrado em crises de fé por causa de ensinamentos distorcidos, doutrinas infundadas, promessas mentirosas, construindo casas sobre areia. Quantos e mais quantos têm andado por aí? A teologia da prosperidade, ou a mais recente, né, a teologia coach, e tantas outras práticas no meio cristão,
com um viés egocêntrico, são exemplos de edificações assim, que não suportam tempestades. A conta não fecha. A conta não fecha. Não resistem às ambiguidades e contradições da existência humana. E se porventura o desejo do devoto não for atendido nessa troca de interesses, o que acontece com ele? Ele entra em crise. Ele desiste. O tanto de gente que está aí fora, que já teve uma experiência com o cristianismo, e aí escutou promessas mentirosas, coisas que não fazem sentido e que estão aí fora. E por quê? Todo mundo chateado com Deus, mas espera aí, Deus não falou nada. Foi o homem que estava falando, era o homem que estava falando para poder agradar o seu coração. E para isso é muito fácil, porque eles não têm compromisso com aquilo que eles falam. Porque se acontece, maravilhoso, o cara ganha até uma estrelinha, né? Ó, é um profeta autêntico. Mas se não acontece normalmente, você não teve fé, você está em pecado, você não conserta a sua vida. E é assim que vivem muitas vezes. Mas entenda, querido, tem um outro tipo de alicerce que também é muito perigoso. Um alicerce fundado sobre areia também. E esse é mais fácil de encontrar na gente, que é o do legalismo religioso. Esse é mais fácil. Bem como a santidade prepotente. O legalismo religioso, ele acha que ele é mais crente do que os outros. Ele acha que ele é mais piedoso do que os outros. Ele compara a espiritualidade com os outros. Às vezes ele até chega para se justificar dos seus pecados diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu erro. Mas fulano de tal erra tão mais, né? Senhor, eu faço. E ninguém está fazendo nada. Fala, rapaz, olha, achamos mais um Messias. Senhor, eu sou obediente. Esse povo não quer nada com nada. Cuidado com isso. Isso também é construir a casa sobre areia. Uma santidade prepotente. Isso não tem graça. Isso tem mérito. E tantas outras formas de superficiais da religião. Concluindo, queridos, a questão toda não é se dizemos coisas bonitas, polidas, ortodoxas, entusiásticas sobre Jesus. Nem se conhecemos ou não as Sagradas Escrituras. Nem se pertencemos ou não a um hall de membros. Mas sim se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos. Porque a gente já viu até mesmo na exposição passada que o sim, né? Ser amigo é muito mais. Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Está chamando ele de Senhor ainda. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Então não basta estar no hall de membros. Não basta ter confessado Jesus Cristo com os lábios. Eu disse, Senhor, Senhor. A questão é, o que você faz dali para frente, após a confissão? A morte, para que você possa viver como alguém que foi renascido, que foi regenerado, ou não? Eu continuo vivendo segundo os meus impulsos, segundo os meus anseios, segundo a minha própria carne. Em outras palavras, se o senhorio de Jesus Cristo que professamos é a grande realidade da nossa vida. É, queridos. O senhorio de Jesus Cristo, que a gente disse com os nossos lábios, é a grande realidade das nossas vidas? Olha o que nos diz João 14, versículo 23 e 24. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante. Você construindo uma casa sobre a rocha. E aqui você respondendo, guardando a palavra de Deus, ele falando que ele vai vir e fazer nesse que obedece morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou.
os ensinos de Jesus, eles são singulares, relevantes, incorporavelmente mais importantes do que qualquer outro. Mas apenas quem ouve, apenas interpreta seus ensinos e não pratica, esse é insensato. É somente quem ouve. E quem ouve é quem faz, quem obedece. Talvez a gente tenha uma resistência de entender isso, mas até mesmo os ditados populares, até mesmo as falas cotidianas apresentam muito isso. A pessoa vai lá e anda pelo erro, você vai dizer para o outro: nossa, ele não ouviu nada do que eu falei. Não, ele não é surdo, não. Ele ouviu. A questão é, ele não colocou em prática. Então, ouvir a palavra e não colocar em prática não faz sentido. Quando diz a palavra, apenas aquele que ouve, subentende já que está colocando em prática. O John Stott, ele disse o seguinte: o que Jesus está destacando é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e professam a sua fé, sempre hão de obedecê-lo, expressando a sua fé em suas obras. Tiago vai falar sobre as obras, né? Aí os cabeçudos entram nesse... peraí, a salvação é pela graça ou pelas obras? E na verdade os textos se complementam, tanto de Efésios quanto de Tiago. Nós somos salvos para as boas obras. Então as obras testificam que somos salvos. Aquilo que a gente faz testifica que nós nascemos de novo. 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. O modo cristão de viver, ele jamais pode ser praticado a menos que se baseie em um alicerce sólido. E o único alicerce seguro é o próprio Cristo. Somente a casa construída sobre a rocha ficará de pé. Somente em Cristo o homem pode se livrar da tempestade do juízo, porque a tempestade é a metáfora do julgamento de Deus aqui nesse texto. O homem que edifica sobre a rocha é sábio. Ele lança Jesus e as suas palavras como seu único fundamento. Ele constrói sobre o sangue e a justiça de Jesus. Ele ocupa-se com o que Jesus fez e sofreu por nós. Ele fixa a sua fé na pedra angular que é Cristo e coloca todo o peso da sua alma sobre ela. E assim, ele prevalece diante das adversidades da vida e no porvir. De fato, o ensino de Jesus, ele tem coisas importantes a dizer sobre as relações raciais, justiça social, integridade pessoal, mas não é justo reduzi-lo apenas às preocupações temporais da minha vida aqui. Se para mim eu olho Jesus como um socialista apenas, como alguém que se preocupa com os níveis sociais, apenas com as questões do aqui e de agora, entenda, querido, é sobre a areia também que você está edificando a sua casa. Há um paraíso para ganhar e há um inferno para ser evitado. Então não é apenas aqui e agora. Começa aqui e continua lá. Começa aqui e continua lá. Tem um paraíso para alcançarmos. Tem um inferno para evitarmos. Se você está edificado sobre a rocha, então os ventos soprarão e baterão na casa como que para arrancar do seu alicerce. E você sabe muito bem disso. Porque servir a Jesus não tem isenção de sofrimentos. Se é esse o evangelho que te venderam um evangelho que você constrói sobre a areia. Não é esse o evangelho da palavra de Deus. Até o texto mesmo aqui está dizendo, a tempestade vem sobre os dois. Mas a diferença é que diante das tempestades,
prevalecerão. Tem paz. Tá o mar revolto, ameaçando engolir o barquinho, mas você está em paz. Você está dormindo do lado de Jesus, como Jesus estava dormindo naquele episódio lá dentro do barco, que os discípulos ficam atemorizados. Senhor, Senhor, acorda, quase dizendo, Senhor, você é louco, nós vamos morrer. E Jesus chama eles de homens de pequena fé. O Senhor que se assenta acima das águas torrenciais, permanecerá no trono para sempre. E Ele dirá até onde as águas podem chegar. Não foi só lá no Gênesis que Ele impôs o limite das águas, Ele continua fazendo isso. Diante de tempestade, Jesus continua mandando ela se acalmar, se aquietar. Mas a casa não cairá, porque ela está firmada sobre a rocha. Essa rocha sustenta essa casa, e a segurança desse alicerce é inquestionável. Para aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha da obediência aos mandamentos de Cristo, eu sou remetido para um salmo, e eu gostaria de compartilhar esse salmo com você, para a gente caminhar para o fim. Salmo 46. Olha o que diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele nos protege, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e nele nós estamos seguros. E depois de Jesus dizer isso, Ele encerra esse sermão do monte, nesses 2 versículos, Mateus 7, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas. Mas entenda, querido, as multidões estavam maravilhadas. Mas o que tinha acontecido? O Filho de Deus havia falado. Ele tinha tomado em suas mãos o juízo sobre o mundo, e os seus discípulos estavam ao seu lado. Contudo, o maravilhamento da multidão, ele se deu pela autoridade que Jesus expôs. Porque diz que ele não expunha como alguém que era um escriba, o povo lá que tinha lei, que explicava a lei. Mas entenda, a multidão estava maravilhada por conta da forma como ele expunha. Ele não precisava de ficar falando em terceira pessoa, ele falava em primeira pessoa, porque ele é Deus. Essa é a diferença. Não foi algo que contaram para ele, foi algo que ele estava presente desde o princípio de tudo. Essa que é a diferença. Mas o coração da multidão não necessariamente ficou maravilhado com o compromisso que eles tiveram diante dessas palavras. Eles ficaram maravilhados pela forma como ele expunha. E esse é o ponto determinante que difere entre multidão e discípulo. E quanto a nós?
Ficaremos maravilhados com a beleza das palavras de Jesus? Apenas? Ou comprometidos com os seus ensinamentos? Somos discípulos ou apenas integrantes da multidão? Construa a sua vida sobre o alicerce firme da praxis, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Coloque em prática já, porque somente assim você terá ouvido tais palavras. E a sua casa será resistente a qualquer tempestade, tanto aqui como no porvir. Amém?